Oi, gente, boa noite, minhas queridas, meus queridos. Hoje à tarde eu estava muito pensativa em várias coisas que me aconteceram, que estão acontecendo na minha vida, no mundo. E estava relembrando de muitas coisas que aconteceram nesse último ano. E aí eu conversei um pouco com Deus e eu pedi para Deus me dar uma luz, me dar respostas para algumas perguntas que eu tinha feito para Deus. Eu estava muito pensativa. E confesso que eu estava até um pouco entristecida. E aí eu fui para uma reunião. Eu tinha uma reunião hoje, agora à noite, eu fui. E no meio, mais ou menos, do meio para o final da reunião, foi nos apresentada uma pessoa. E ali, através dessa pessoa, eu obtive a resposta de Deus. Então eu creio e muito que Deus usa pessoas nas nossas vidas para nos dar resposta que precisamos ouvir. Às vezes, nós perguntamos algo para Deus e a resposta demora um pouco para vir. Mas às vezes assim é como se fosse de imediato. Muitas vezes acontece na hora, muitas vezes esperamos um pouco, muitas vezes meses, dias e às vezes até anos para obtermos uma resposta para a pergunta que fazemos, ao Senhor Deus. É aquela velha história, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E eu fui para essa reunião, estava muito pensativa, estava com muita saudade de muitas coisas, inclusive do meu gato esposo, que, como quem me conhece, sabe que ainda nos finais de semana é muito difícil, porque a saudade bate muito forte. Bom, e aí nos foi apresentado um rapaz na reunião e ele começou a falar um pouco da vida dele. E ele foi falando, todo mundo prestando muita atenção nos dizeres dele. As palavras dele emocionou muito a quem estava presente nessa reunião. Nós ficamos muito emocionados. E ali, através daquele rapaz, que eu conhecia só de vista, mas eu já admirava porque pela força de vontade, pela garra, por ser uma pessoa assim que eu percebia, mesmo sem conhecer, assim, de conversar só bom dia, boa tarde, e que algumas vezes eu ouvia no ônibus circular aqui da cidade. E eu fiquei admirada, assim como todos que estavam presentes, com a história de vida desse rapaz. Na vida dele, ele contava para nós que passou por várias limitações. Por vezes, ele pensou em desistir. Mas aí, com o passar do tempo, ele nos contou que passou por grandes provações.
Tinha vezes que ele ficava triste, ficava chateado, mas dentro dele, pelo que ele falava e pelo que ele nos passou, ele sempre teve muita fé em Deus. E foi com fé em Deus que ele venceu grandes barreiras. E hoje, esse rapaz, o Carlinhos, é um exemplo para muitas pessoas. Logo, logo eu, se Deus quiser, eu vou entrevistá-lo para ele passar a história dele para vocês. E ele falando nessa palestra que ele nos deu, essa palestra que foi gratificante, que falou muito comigo, Deus usou muito ele para as respostas que eu precisava e eu acredito que tenha usado também para falar com muita gente que estava naquele momento, porque entre altos e baixos, no sofrimento ele segurava na mão de Deus. Em cada prova que ele passava, ele aprendeu a segurar na mão de Deus. E aí, às vezes a gente reclama de tanta coisa na vida da gente. Eu tenho que lavar, eu tenho que passar roupa, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do trabalho. Não gosto disso, não gosto daquilo. Muitas vezes a pessoa até fala assim, eu preciso fazer isso, fazer aquilo para mudar o meu corpo, alguma coisa assim, né? Muitas vezes a gente vê nas redes sociais, na TV, e muitas vezes a pessoa fala, eu quero ser que nem tal pessoa, eu quero ser que nem tal pessoa. E não é assim, né? A gente tem que